Salve, salve leitores! Sejam bem-vindos ao canal Ludi Pereira Minhas Leituras. E hoje nós vamos finalmente trazer a resenha do aguardado O Colecionador. Vamos falar desse livro hoje, vamos falar dessa história de John Fowles nesse vídeo, que vai ser um vídeo perturbador, um vídeo com muitas informações sobre essa história de sequestro, de cativeiro, essa história que se passa nos meandros, nos porões de uma mente perturbada. É a mente de Frederick Clegg. É desse cara e de Miranda Gray que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Vamos trazer essa história para você. Aqui eu tenho, a primeira vez que eu li foi nesse aqui. A primeira vez que eu li, há muitos anos, foi nessa edição da Abril. Uma edição antiga da Abril, pequena, já amarelada, né? E depois, em 2018, a Dark Side lançou esse aqui, já tem 8 anos. E aí eu reli essa história recentemente e agora estou gravando o vídeo sobre essa história. O Colecionador, de John Fowles. Desse livro que nós vamos falar hoje, daqui a pouco. Vai ser um vídeo diferente. Eu faço essa abertura, aí eu vou desaparecer por um tempo. Vai ser um vídeo narrado. Vou falar dos aspectos sociais e literários, os aspectos psicológicos, os aspectos filosóficos dessa história, desse livro, e também uma parte da ética nesse livro. Vou falar do autor, comentar um pouco sobre ele. Vou começar conversando sobre o autor para você. E no final, eu vou retornar e aí nós vamos falar da história. Aí eu vou contar para você a história desse livro. A história que é narrada nesse livro. A história de Frederick Clegg, que rapta Miranda Gray em Londres e transforma ela numa hóspede dele, né? Como ele costuma chamar, a sua convidada, ok? Então a gente vai fazer todo um contexto e depois voltamos. Só que vai ser com spoiler. Eu vou avisar você quando começar a história. Não vai ter uma história sem spoiler e outra história com spoiler. Vai ser uma história com spoiler. Então se você não está afim de assistir, eu aviso quando você tiver que sair do vídeo. Primeiro entramos com um contexto histórico, uma narração que eu vou fazer sobre tudo isso antes de entrarmos na história propriamente dita. Tá legal? Então, O Colecionador chegando para você. Vamos começar apresentando o autor John Fowles. John Fowles foi um autor britânico nascido em 31 de março de 1926, faleceu em 5 de novembro de 2005. Criticamente posicionado entre o modernismo e o pós-modernismo. Seus trabalhos sofreram influência de Jean-Paul Sartre e Albert Camus. John Fowles é considerado um dos grandes romancistas do século XX. Seu estilo une suspense psicológico, crítica social e uma sofisticação literária que ecoa nomes como Dostoiévski e Kafka. O Colecionador, o seu romance de estreia, publicado em 1963, já o colocou no mapa dos grandes escritores. Fowles também é autor de A Mulher do Tenente Francês e tinha uma paixão por estruturas narrativas complexas e personagens ambíguos. Contexto histórico e literário. Anos 60, Inglaterra. Uma época de transformações sociais, crescimento da juventude rebelde, questionamentos sobre os papéis de gênero e forte presença da psicanálise na cultura popular. É nesse cenário que surge O Colecionador, um livro que mistura elementos de suspense psicológico, thriller psicológico, romance sombrio e até terror existencial. Não espere sustos óbvios, mas prepare-se para uma angústia crescente e um mergulho na mente de um protagonista assustadoramente crível. Embora muitos o classifiquem como suspense ou terror psicológico, O Colecionador é também um romance filosófico e psicológico profundo,
A narração, em primeira pessoa de Frederick Clegg, nos força a ver o mundo com os olhos do algoz, e isso é perturbador. Já a voz de Miranda revela uma luta intelectual e emocional contra a opressão, transformando o livro em uma batalha entre visões de mundo. Nos anos 60, a Inglaterra vivia um momento de transição entre o conservadorismo vitoriano, remanescente, e as explosões culturais e sexuais da nova geração. O colecionador captura esse embate. Miranda representa a juventude, a liberdade criativa, a arte, o pensamento. Frederick Clegg é o homem da rotina, da ordem, do controle, uma figura que não entende a alma, apenas o objeto. Fowles escreveu o livro em 4 semanas. Ele mesmo disse que se sentiu possuído durante a escrita, o que é curioso considerando que o livro trata de possessão literal e simbólica. Contexto filosófico: a questão do poder e da posse. A relação entre Clegg e Miranda é uma metáfora para a dinâmica de poder, controle e desumanização. Inspirado por reflexões existencialistas e nihilistas, John Fowles questiona: o que acontece quando alguém tenta possuir outro ser humano como se fosse um objeto? Clegg não deseja amar Miranda de verdade, ele deseja tê-la como parte de sua coleção. Isso ressoa com ideias de filósofos como Jean-Paul Sartre, que via o outro como um ser que escapa à nossa posse e cuja liberdade nos ameaça. Ao tentar aprisioná-la, Clegg nega a humanidade de Miranda e, em consequência, esvazia também sua própria humanidade. Contexto psicológico: Frederick Clegg é um psicopata? Frederick Clegg apresenta traços compatíveis com um transtorno de personalidade antissocial. Ele é frio, manipula os fatos, tem dificuldade de empatia e enxerga o outro como um meio para seus fins. No entanto, o que torna o personagem mais perturbador é a sua banalidade. Clegg não é um vilão caricatural. Ele é, entre muitas aspas, normal. Ele trabalha, é discreto, coleciona borboletas, mas por trás dessa fachada comum esconde-se um predador emocional. O livro dialoga com a famosa tese de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, ao mostrar como o mal pode se expressar através da mediocridade, da passividade e da covardia emocional. Clegg não é impulsivo, ele é metódico, educado, aparentemente gentil, mas por trás de sua contenção está um vazio. Sua visão de Miranda é totalmente projetada. Ele não a ama, ele a idealiza. Deseja que ela se torne o que ele quer e se frustra com sua autonomia, com seus pensamentos, com sua liberdade. Miranda, por sua vez, tenta racionalizar a situação, tenta seduzir, educar, emocionar, mas é como se falassem línguas diferentes. Miranda é um ser vivo. Clegg a vê como uma peça de coleção. Questão ética em O Colecionador. Existe alguma justificativa possível para a objetificação e aprisionamento de outra pessoa, mesmo em nome do amor? Frederick Clegg acredita que não está fazendo mal, que ama Miranda e que, com o tempo, ela aprenderá a gostar dele. Mas esse pensamento revela a perversão de uma ética egoísta, em que o outro é reduzido a um objeto de desejo, sem autonomia, sem escolha. O livro coloca o leitor diante de uma pergunta perturbadora: até onde vão os limites entre o desejo, a solidão e a ética? Miranda, por outro lado, defende constantemente sua liberdade. Ela representa a consciência moral do romance.
Mesmo quando está emocionalmente fragilizada, a sua resistência não é apenas física, é filosófica e ética. Agora você vai conferir algumas curiosidades do livro O Colecionador de John Fowles. Caliban e Ferdinand. Em um determinado momento do livro, Miranda pergunta o nome de Frederick. E ele lembra que o tio dele o chamava de Ferdinand. E diz que o nome dele é Ferdinand. E aí, a nossa querida Miranda lembra da peça de Shakespeare. E também do monstro que faz parte da peça de Shakespeare, A Tempestade. Onde tem Ferdinand, tem Miranda e tem o Caliban. Miranda, apaixonada por Shakespeare, começa a chamar Frederick de Caliban, que é uma criatura monstruosa e submissa da peça A Tempestade. E a si mesma, ela chama de Miranda como a heroína da mesma peça, uma jovem inocente. Ferdinand, o verdadeiro par romântico de Miranda na peça de Shakespeare, representa o amor ideal, o oposto de Frederick. Isso ressalta o abismo entre o que Miranda deseja e o que realmente vive. Título original cogitado: John Fowles pensou em chamar o livro de The Collector of People, mas abandonou a ideia por ser direta demais. Doença, colecionismo como metáfora. Frederick Clegg, o sequestrador, é um colecionador literal e simbólico. Ele coleciona borboletas e depois tenta colecionar Miranda. A crítica interpreta isso como uma metáfora para a objetificação feminina e o autoritarismo britânico da classe média baixa, tentando capturar o espírito da arte e da liberdade. Dividido em dois mundos, a estrutura do livro é brilhante. Primeira parte narrada por Clegg, fria, objetiva, sem emoção, como uma ficha policial. E a segunda parte, o diário de Miranda, emocional, intenso, rebelde. A terceira parte volta para Clegg e é gelidamente perturbadora. O Colecionador foi rejeitado por vários editores que o consideraram doentio demais, mas quando finalmente foi lançado em 1963, tornou-se um best-seller imediato. A crítica literária britânica e americana o considerou um dos melhores romances psicológicos da época. Também teve uma adaptação cinematográfica premiada. O livro foi adaptado para o cinema em 1965, dirigido por William Wyler, com Terence Stamp no papel de Clegg e Samantha Eggar como Miranda. O filme foi indicado a vários prêmios e ganhou em Cannes. A interpretação de Stamp é tão fria e precisa que muitos dizem ser mais assustadora que a do livro. Muito bem, galera, estamos de volta, depois de toda essa narração que você ouviu, de todo esse contexto, né? Contextualizamos todo o livro e agora nós trazemos a história, mas com spoiler. Então, essa é a hora de você que não quer tomar spoiler, sair do vídeo. Vou dar 5 segundos para você sair. Muito bem. Então, o pessoal que não queria levar spoiler já saiu. Ficaram aqueles que já leram o livro ou que não se importam de levar informações que não gostariam de levar spoilers. Bom, esse livro nesse livro aqui nós temos uma introdução maravilhosa que é do nosso querido Stephen King, né? Para começar, nós temos esse prólogo, essa introdução exclusiva do Stephen King, uma introdução que na verdade foi escrita em 1989. Essa introdução foi escrita em 1989. E aí ela veio parar aqui na edição da Dark Side. Aqui ele conta muitas coisas sobre os personagens, sobre o livro. Fala inclusive da sexualidade do Frederick Clegg. Fala do Caliban, que é o apelido que a Miranda deu para ele. Então, eu li 2 vezes já essa introdução aqui, é muito boa mesmo. Stephen King faz um apanhado geral do livro. É muito legal.
E no final desse livro, nós temos também, eu estou falando, eu não entrei na história propriamente dita ainda, eu estou falando da parte física do livro. Na parte final do livro, nós temos o pós-fácio. Nós temos um pós-fácio. Nesse pós-fácio, tem as referências artísticas, principalmente citadas na parte 2, na segunda parte dessa história, em que a narradora passa a ser a Miranda Gray, lá dentro do quarto, onde ela está no porão. Ela tem um diário e ela vai colocando lá todas as informações, coisas que passam na cabeça dela. E ela cita muitos artistas, ela cita livros, ela cita música, cita discos, referências de teatro, referências da literatura, ela cita também referências da música, referências das artes plásticas, tudo isso, nesse pós-fácio, está contemplado, essas informações, para a galera não ficar procurando, já está tudo aqui no livro. Bom, a história. Nós temos o Frederick Clegg, que é um funcionário público, trabalha na prefeitura, e ele trabalha num departamento da prefeitura. Se não me engano, ele é um escriturário. A parte do departamento em que ele trabalha fica bem em frente à casa do Dr. Gray, que é o pai da Miranda, e logicamente a Miranda e a sua irmã moram nessa casa com a mãe e com o pai. E ele vê muito essa menina, essa moça. E ele passa a se encantar por ela, ele se encanta pela Miranda Gray e passa a stalkeá-la, digamos assim. Está sempre anotando num diário o que ela faz, que horas ela saiu, para onde ela foi. Ele tenta pesquisar tudo sobre ela. E ele, num primeiro momento, ele não sabe o nome dela. Então ele bota um X, a Vi X, né? Fulana. Ela como não tinha um nome, ele botava o X como se fosse o nome dela. Um dia ele acaba descobrindo que o nome dela é Miranda e ele passa a colocar um M. As informações. Eu vi M hoje à tarde, determinado horário. Aí ele cita que um dia ele viu ela na biblioteca e ele ficou atrás dela, olhando para o cabelo dela e contemplando. Né? Então ele é um cara que ele é totalmente obcecado pela Miranda. Então é isso, né? É poder, obsessão, controle. É isso que se trata essa resenha desse livro. Daí o título da resenha, né? E ele começa, então, a não persegui-la, mas está sempre onde ela está, ele tenta estar por perto. Ela nunca o vê. Um dia eles estão no ônibus, ele fica 40 minutos observando a Miranda lendo um livro, e ele diz que aquele foi um dia maravilhoso para ele, porque ele ficou 40 minutos próximo dela, né? A uma distância de 3 ou 4 bancos assim no ônibus em que estavam os dois. E ele mora com a tia Anne e a prima dele é Mabel. Quando o pai dele, quando ele tinha 2 anos, nesse momento que acontece a história, o cara, o Gray, o Frederick Clegg, eu já estou confundindo a Miranda Gray, né, com o Frederick. Frederick Clegg tem 28 anos quando se passa essa história, tá? Ele não chega nem a ter 30 anos quando essa história acontece. Quando ele tinha 2 anos de idade, o pai dele morreu, lá em 1937, eu acho. O pai dele morreu num acidente de carro. E ele passou a morar com a tia Anne, o tio Dick e a Mabel, que é a filha do casal. A tia Anne era a irmã mais velha do pai do Frederick. E ficou com o menino, que tinha 2 anos na época. Ficou com ele, cuidando dele quando o pai faleceu. A mãe do Frederick não quis saber e pegou o mundo, porque a mãe dele já era meio safadona, assim, não queria saber do filho, do marido também, ela não dava muita bola, muita atenção. A tia Anne falava muito mal dela, dizia que ela era uma mulher da vida, da loucura, que não queria saber de nada, né? E ela sumiu, a mãe do Frederick, e ele foi criado pelos tios. E ele gostava muito do tio Dick. O tio Dick era muito, muito querido com ele. Ele gostava de colecionar borboletas desde pequeno.
sempre foi um menino reservado, um menino quieto, parado. Então, ele ficava nessa de colecionar borboletas e o tio Dick dava muito apoio para ele. Um dia, quando ele tinha 15 anos, o tio Dick morreu. Eles foram pescar, eles iam muito para pescarias, os dois. E ele foi fazer um passeio no campo, alguma coisa assim. Quando ele voltou, havia algumas pessoas em volta do tio Dick. E ele achou que o tio Dick estava mostrando para eles um peixe que ele havia pescado, algo assim. Quando ele chegou mais perto, ele percebeu que estavam fazendo manobras de salvamento no tio Dick, que havia sofrido um infarto. E aí ele percebeu que o tio Dick estava indo. O tio Dick morreu alguns dias depois, passou algum tempo, e depois o tio Dick faleceu. E ele ficou sozinho, né? Porque a tia Anne e a Mabel não tinham, assim, grandes contatos com ele, enfim. Achavam ele estranho, um menino quieto, e ele sempre colecionando as borboletas dele, enfim. Bom, passaram-se os anos, ele foi trabalhar nesse departamento da prefeitura, eu acho que como escriturário, eu não lembro agora bem qual a função dele, mas era uma função daquelas funções burocráticas, cansativas, né, de funcionários menores, assim. E ele desenvolveu essa paixão pela Miranda. Ele sofria muito bullying no próprio escritório. Já homem, né, com 28 anos, ele sofria bullying dos funcionários, dos colegas. Os colegas sempre faziam loterias. Jogavam juntos aqueles famosos bolões, né, bolões, dá para dizer assim, né? O bolão. O famoso bolão que eles faziam entre eles. E ele não. Ele fazia isso sozinho. Tudo que ele fazia era só. E não é que o cara ganha. Ele jogava sempre na loteria os mesmos números. E os colegas que faziam juntos até convidavam ele, mas ele não queria, ele queria fazer sozinho. Os colegas não ganharam e ele ganhou uma bolada na Loteria Federal Inglesa. E aí, o cara ficou rico. Ficou rico. Ele podia fazer o que ele quisesse. Né? Tinha dinheiro. Nesse período que ele ganhou, a Miranda, que cursava artes, se mudou para Londres. Eles moravam numa cidadezinha inglesa ali, talvez nas proximidades de Londres, mas não na capital. E ela foi para a universidade em Londres, cursar artes. E ele ficou na cidade que eles moravam. Quando ele ganhou, ele fez o quê? Se mudou para Londres. Ele, como tinha dinheiro agora, ele podia fazer muitas coisas. Ele comprou uma casa num lugar mais afastado da cidade, perto de uma cidadezinha que ele ia sempre comprar coisas ali. Eu não lembro agora o nome da cidade, mas isso aí não vem ao caso, tá? Era uma cidadezinha que ele ficava indo e vindo, trazendo mantimentos e trazendo coisas para Miranda que pedia. Mas isso é outra coisa que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Bom, ele reformou essa casa, preparou essa casa para receber uma hóspede, ou seja, ele já tinha intenção de sequestrar a Miranda. Ele arrumou a casa, contratou pessoas, né, funcionários lá, que trabalham com essa parte de construção, e reformou essa casa que ele comprou, que era uma espécie de um chalé, mas era uma casa bem grande, era uma casa enorme. E ele preparou todo o porão com portas reforçadas para não haver fugas, comprou todas as coisas que ele julgou que a Miranda gostaria, pelo que ele acompanhava ela, sabia que ela gostava de livros, sabia que ela gostava de artes. Ele comprou muitos quadros, né? Ele reformou tudo, deixou um ambiente propício para receber uma pessoa que gostava desse tipo de coisa, que gostava de literatura, que gostava de artes, que gostava de música. Ele comprou aparelho de som, naquela época, Eletrola, eu acho que era isso. Comprou discos, né, vinil, muitos discos de música erudita, de música clássica, jazz, essas coisas que ele julgava que ela gostaria. Porque como ele vivia na sombra dela, ele mais ou menos já sabia os gostos dela. E deixou tudo preparado. Um quarto aconchegante, com muitas roupas, ele comprou muitas roupas, perfumes, deixou tudo lá
Por quê? Porque a intenção dele é fazer com que ela, ficando com ele lá, no convívio com ele, ela passaria a amá-lo. Na cabeça dele, ela passaria a amá-lo por estar ali e ele cuidando dela. Só que ela estava sendo sequestrada. Ela estava contra a vontade. Ela não estava porque ela ficou feliz em conhecê-lo. Não, ela estava contra a vontade. Ela deixou todos os seus amigos preocupados, a polícia procurando, os pais desesperados, e estava presa lá com esse cara. Aí ele armou o plano, né? Armou o plano, comprou uma van, e ele já sabia o caminho dela, quando saía da faculdade, quando ia para o apartamento onde ela morava, e ele cuidava esse espaço. Ele foi planejando tudo. Numa bela noite, quando ela saiu da universidade, estava vazio, estava deserta a rua, ele estava com a van já com a porta aberta, esperando por ela. Quando ela vinha pela rua tranquilamente, sem perceber, ele deixa ela passar e a ataca com um pano e com clorofórmio. Aí ela desmaia. Quando ela acorda, ela já está lá no quarto e já está prisioneira dele. E aí começa toda uma história entre eles, certo? É uma história em que ele não tem controle, ou pensamos que ele não tem controle, e ela acha que ela manda na situação. Ela percebe que ele é um cara sem atitude, que faz o que ela quer. Ele vira meio um escravo dela. Ela está presa, mas ela é que manda. Ela só não tem a liberdade. Então ela usa e abusa, ela pede para ele buscar coisas para ela, porque nesse tempo que ela vai, ela tenta se soltar, tenta fugir, só que não consegue, porque ele é metódico, ela não consegue fugir, ele não deixa pontas soltas, não deixa nada para que ela tenha um contato com a liberdade. E ele compra perfumes para ela pede para ele trazer caviar, as melhores comidas, discos. Ela pede para ele procurar coisas complicadas e difíceis para ele demorar mais tempo na outra cidadezinha enquanto ela tenta se libertar, né? E ele faz isso, ele obedece ela cegamente. Tem uma paixão por ela. Mas não é algo sexual assim. Ele idolatra ela, ele endeusa ela. Ela é tudo para ele. Ele não é, digamos assim, violento, ele não toca nela. E o que ele faz, aí depois percebemos que o que ele gosta mesmo é de pegar fotos dela quando ela está dormindo, tirar fotos dela nua, e ele gosta mais das fotos que não tem enquadramento legal, onde só aparece o corpo feminino deitado. Não aparece nem o rosto. E ali ele se delicia. Ali, com as fotos nuas dela, é que ele tem os seus desejos satisfeitos, sem tocá-la. Aí você entendeu, né? Pega as fotos e ali ele faz com ele mesmo o que ele deseja, olhando as fotos, observando. E nem fica perto dela, olhando. Ele tira as fotos do quarto, veste a roupa dela, porque às vezes ele bota clorofórmio e ela dorme. Acho que 2 vezes ele faz isso, ou uma. E ele tira as fotos dela, nua, e depois ele se diverte com essas fotos. Mas é a única coisa que ele faz. Tem até um momento em que ela pede para ele para subir para a parte de cima onde ele mora, porque ela está no porão, né? E ela se insinua para ele. Que ela diz assim, ela pensa, né? Porque ela tem um diário, ela escreve tudo nesse diário. Ela pensa que se ela fizer isso, talvez ele possa deixar a Lina embora, porque ele promete que depois de 1 mês ou 2 ele vai deixar a Lina embora. Mas a gente sabe que ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer. Porque ele tem medo que a polícia o pegue depois, e enfim, ele sabe que ele vai ser punido se alguém descobrir que é ele que está com ela. Para resumir, porque depois ela escreve um diário, tem um homem que ela gosta, que é um artista mais velho que ela, e ela tem uma paixonite por esse artista, o PG. Então ela escreve muito nesse diário sobre o PG, esse senhor, esse cara mais velho, né? Que ela tem aquela paixonite, porque ela é uma jovem dos 28 anos, mais ou menos, 27. Inclusive no filme, os dois
protagonistas do filme de 65 têm a mesma idade, os dois atores, o ator e a atriz, têm a mesma idade, 27 anos quando filmaram, tinham a mesma idade. E aqui supõe-se que ele tem 28 anos e ela, a Miranda, talvez tem uns 23, 24 anos. É uma jovem, né? O que acontece então, depois disso, eu não quero que fique muito longo, né? Porque já tivemos toda uma narração, mas esse vídeo vai ser um pouco longo. Depois disso, acontecem várias coisas, até porque eu não vou falar tudo, porque eu quero que você também leia o livro, né? Estou falando só as partes mais que eu julgo importantes na leitura. Vai passar o tempo, ele não vai cumprir o que ele fala, ela vai continuar presa, ela vai começar a se desesperançar também. Um belo dia ela vai pegar um resfriado que vai se desenvolver para uma pneumonia, ela vai ficar muito doente. Ela pede para ele e diz para ele que ela está morrendo e que se ele não trouxer o médico ela vai morrer. Ele diz que vai trazer o médico, mas não traz. Aí, em determinado momento, ele percebe que ela está muito mal, né? Depois que ela adoeceu, ela está muito mal. Isso já se passaram 4 meses, mais ou menos. Ele percebe que ela está mal. E ele ele vai para essa cidadezinha próxima, atrás de um médico. O médico que o atende diz que ele precisa ver a paciente. E ele não quer. Ele quer que o médico passasse informações para ele e remédios para que ele possa levar e tentar ele curar a Miranda. Que aí ele some, né? Deixa o médico. Quando ele volta, ela não consegue mais reconhecê-lo, ela está totalmente doente, abatida, caída, já não fala. Eu sei que num determinado momento. Um detalhe interessante. Quando ele vai na cidade à procura dessa cura, do remédio, de um médico, de alguém, ele vai numa farmácia ou numa floricultura, eu não lembro agora, e ele encontra uma moça que ela tem semelhança com a Miranda. Ele já fica olhando para a moça. E aí tem uma coisa que já desperta no leitor algo. Opa, tem alguma coisa aqui. Por que ele já está olhando para a moça e já começou meio a seguir essa moça? Sabe, o cara ficou com aquele pensamento na cabeça. Porque a Miranda ele não conseguiu controlar. Porque a Miranda era de uma classe diferente, ele era de uma classe... Os dois da classe média, mas a Miranda da classe mais alta e ele da classe operária, que eles chamavam, né? Uma classe operária, assim, de Londres, da Inglaterra. E então ele não conseguia controlar a Miranda. Porque a Miranda ensinava a ele. Ele era, assim, um cara totalmente apático, só pensava nas borboletas, em ter um controle. Ele sonhava que a Miranda ia ser mulher dele. E aí a Miranda iria endeusá-lo e dizer: o meu marido, ele coleciona borboletas, ia mostrar a coleção de borboletas dele para todo mundo, e que as pessoas, os homens, iam ter muito ciúme dele, inveja por ele ser casado com uma mulher tão linda. Então tudo isso, essas fantasias passavam na cabeça dele, enfim. E aí quando ele vê essa mulher, ele percebe que ela é uma mulher mais assim, mais simples que a Miranda. Na cabeça dele, uma mulher mais fácil de ser controlada. Era uma jovem que nem a Miranda, assim, cabelo parecido, e só que seria mais fácil de controlá-la. Ele queria ter esse controle absoluto sobre alguém. Porque eu acho que ele não tinha sobre ele mesmo esse controle. O que acontece é que quando ele volta, a Miranda morreu. A Miranda morre. E ele fica com ela, eu acho que 3 dias. 3 dias ele fica com ela. No porão, ela lá, e ele pensando no que vai fazer. Aí ele pensa assim, eu vou deixar uma carta para a polícia, dizendo que nós fizemos um pacto, e nós morremos juntos, por um pacto de amor. A polícia vai encontrar os nossos corpos, aqui no porão, e tudo bem. Só que quando ele vai remover a Miranda e ele vai fazer o que ele está pensando de se suicidar, o que acontece? Ele
descobre o diário de Miranda. E no diário tem tudo. Ela escreve tudo sobre ele, que ela odeia ele, e fala do amor que ela tem pelo PG, que é esse senhor, esse artista mais velho. E aí, ele, frio e calculista, refaz todo o plano. Ele já não vai mais se matar por ela. Ele disse, não, eu não vou. Eu vou enterrar ela no quintal, ele enterra ela no quintal. Ele faz uma caixa, enterra ela no quintal, com todas as roupas e todas as coisas que ela usou para não deixar provas. E enterra no quintal embaixo de uma árvore lá. Porque é um quintal enorme, porque é num campo onde só tem a casa dele e só campo, assim, né? Ele pegou um lugar justamente para fazer esse cativeiro. E aí, galera, o que acontece é que ele, na cabeça dele, o livro vai terminar ele pensando assim, eu acho que eu vou... Quer ver? Vai ser melhor ainda que eu vou fazer. Bem no finalzinho, ele fala assim, ó. Bem no finalzinho. Ele fala... Peguei uma parte aqui. Que tirou o cheiro do quarto, o cheiro que ficou do corpo em decomposição do quarto. Ele tirou com fumigador e ventilador. O quarto está limpo e parece novo. Eu devo guardar o que ela escreveu e seu cacho de cabelo no sótão, no cofre, que só deverá ser aberto após a minha morte. Algo que não espero que aconteça em menos de 40 ou 50 anos. Ainda não decidi a respeito de Marian, outro M. Miranda, e agora essa moça que ele está perseguindo é Marian. Ela nem sabe que ela vai ser a próxima vítima. Ouvi, ele diz assim, outra M. O nome dela é Marian. Ouvi seu supervisor chamar seu nome. E desta vez não será amor. Será apenas pela curiosidade e para comparar uma com a outra. E também pela outra coisa, que, como eu digo, eu gostaria de me aprofundar em mais detalhes. E poderia ensiná-la. E as roupas serviriam, porque elas têm um corpo muito parecido. É óbvio que eu deixaria claro desde o começo quem é que manda e o que espero dela. Mas ainda é apenas uma ideia. Ele pensando, o Clegg bem no finalzinho. Mas ainda é apenas uma ideia. Eu só estou levando o aquecedor lá para baixo porque já está precisando desumificar o quarto faz um tempo. E aí nós terminamos a história. Ou seja, ele não se arrependeu de nada. Ele era um sociopata e virou um psicopata. Porque agora ele vai atrás de outra. E não vai parar mais aí. Até que o prendam, ou o matem, ou façam alguma coisa com ele. Essa é a história de um colecionador. Total spoiler. E então, galera, espero que você leia, porque isso aqui é só uma pontinha do iceberg. O que eu contei é uma pontinha. Tem muita coisa, muita coisa acontecendo entre os dois. Tem a primeira parte que é dele, e depois a segunda parte, a mesma história, é contada pelo ângulo da Miranda. Espero que você tenha gostado deste vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. E nós voltaremos num próximo vídeo com mais histórias. Eu estou lendo o retrato de Dorian Gray. Eu penso em trazer para cá uma resenha desse livro também. Grande abraço a todos, galera, e a gente volta no próximo vídeo com mais um livro bacana aí, com mais uma resenha literária. Hoje foi O Colecionador, de John Fowles. Até a próxima!